Tive que ligar sem o Bluetooth porque ele quebrou. Então, amigos, hoje, boa tarde. Hoje são 23 de novembro, sábado. E nós vamos abordar um tema chamado Bocas de Mel, Entranhas de Fel. Eu vou te falar por que eu escolhi esse tema, por causa de uma situação que existe aqui no meu estado do Espírito Santo, tá? Essas informações eu peguei, a origem delas, a fonte foi na CEPAL. CEPAL é Servindo a Pastores e Leigos, tá? Muitos anos, tá bom? Diz assim: por que o estado do Espírito Santo, que tem 4 milhões de habitantes, tá? Arredondado, claro, e destes 1 milhão, quer dizer, 1/3, né, que se declara crente evangélico, mas tem 400 mil desviados? Tem algo estranho aí? Se nós pegarmos 1% desses desviados, teremos uma igreja de 4 mil fora da bolha. É um paradoxo que não temos uma igreja local com 4 mil membros. Aí você pode falar assim: a minha igreja tem. Não, você pode ter em termos de várias igrejas fazendo parte de um grupo só. Agora, uma igreja local com 4 mil membros não tem, tá bom? Então vamos lá. Pode até se juntar com as convenções, aí com as convenções tudo bem, mas o local não existe. Moral da história: o povo entra pela porta da frente e sai por trás, pois não encontram um evangelho um evangelho com cruz, e não são treinados pela Bíblia. Gente, isso é o que mais acontece nas igrejas evangélicas hoje. As pessoas sentam naquela plateia, e aquela plateia não é a mesma plateia de Jesus. Se você quer viver numa igreja que prega a Bíblia, você tem que fazer uma coisa que Jesus falou: todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E quando você ama um ao outro, você vai cumprir Mateus 28, né? Vocês vão fazer discípulos em meu nome. E para fazer discípulos, você tem que ter treinamento. As igrejas hoje esqueceram que o papel fundamental delas não é se reunir, cantar corinho, ler a Bíblia e o pastor pregar. O princípio fundamental de uma igreja é simplesmente treinar os seus membros para pregarem uma pregação simples. Você pode pregar 5 minutos, 10 minutos e trazer a pessoa pronta para a igreja. Mais nada. E existem vários tipos de treinamento fáceis de fazer e que você não vai ser aquele crente chato que fica importunando as pessoas, tá? Então, precisam ser treinados pela igreja como agentes transformados e transformadores. Encontram sectarismo entre si e em todas as áreas. Não pode, né? Tipo, pobre versus rico, racismo versus justiça própria, né? Não conseguem amar o próximo de dentro de sua própria igreja. Dos púlpitos, a cartilha é business, quer dizer, negócios em inglês, né? Alimentam-se de terapia gospel, mas longe da Bíblia, a arrogância, a prepotência, vaidades, indiferenças, círculos fechados, pequenos guetos gospel, apenas para os ricos, etc. A lista não teria fim. Repare que a maioria desses pecados são invisíveis. Sorrimos com hipocrisia. O que se faz em oculto seria pior que Sodoma e Gomorra. Solução: evite aparecer e sirva apenas. Jesus é o alvo. Vamos falar sobre um princípio inalienável.
honrar pai e mãe, para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Escuridão e trevas serão o quinhão, quer dizer, o prêmio para quem não tem este princípio, e ainda mais para quem deseja antecipar o que não é seu. Sua herança torna-se sem bênção, tá? Sem quinhão. Provérbios 20, 21 diz assim: a quem amaldiçoa a seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A nossa antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Uma pena que os heróis são feitos de fantasias e bandidos uma realidade inquestionável. Torcemos até para os bandidos nos filmes, reparou? Parece que vivemos em um pesadelo, dormimos para sonhar e acordamos para lamentar. Está na hora de mudar. Em Mateus 24, 22, diz que não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles que foram feitos antes da fundação dos séculos, tais dias serão abreviados. Deus está sempre entre nós e muitos não percebem, porque só Ele pode se revelar. Se você ainda não viu, sinto muito, você é filho da serpente, Gênesis 3,15. Se você só vê o calcanhar e quando não é pisoteado pelo filho da serpente, Gênesis 3,15, em Provérbios 20, 12 diz: os ouvidos dos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. A tal da zona de conforto é muito bom, mas abriga uma série de consequências danosas à zona de conforto. Nenhum sono é saudável se a dor é implacável. As contas nunca serão sonhos, e sim pesadelos. Em Provérbios 20, 13 diz: não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Sempre alerta é o lema compulsório, quer dizer, obrigatório. Para a sobrevivência, o tempo não passa, o tempo não para. Logo, não podemos parar também, tanto para o fracasso quanto para o sucesso. Okay? Eclesiastes 11:6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não te repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Que o Senhor Jesus lhe dê um final de tarde abençoado e que sempre esquadrinhe seu coração, veja qual quadradinho que não está bom, para ele substituir e colocar a graça de Deus colorida ali na sua vida. Aí você vai perceber que a boca de fel e as entranhas de fel, as bocas de mel e as entranhas de fel convivem juntas, mas é possível ter uma vida com mel, tá? Porque ela vai sobrepujar o fel. É em nome de Jesus que eu lanço essa palavra para você. Amém.